A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros, do canal Tabernáculo Sagrado. Estamos aqui com mais um estudo, e nesse estudo nós vamos falar de Esdra e Neemias, Uma visão ali desses dois homens que foram essenciais no pós-exílio. Pós-exílio é o período após o cativeiro da Babilônia, o exílio do povo judeu ali na Babilônia. Na época de Nabucodonosor, antes dos 70 anos, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu tudo e levou o povo cativo para a Babilônia. Ficaram ali 70 anos, depois eles retornaram para Jerusalém. Vamos falar um pouco mais desse período. E sobre esse período, irmãos, vamos ter aqui um primeiro decreto dado por Ciro, rei da Pérsia. E já vamos começar ali pelo livro de Esdra, em Esdras. Logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, nós vamos encontrar isso. E também podemos encontrar lá em 2 Crônicas 36, 22. E diz assim, Esdras, capítulo 1, versículo 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo... Olha as palavras do rei Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Palavras do próprio Ciro. Então a gente, continuando lendo aqui, pulamos lá para o versículo 7, estamos pegando aqui alguns versículos chaves, porque o texto ele é muito extenso. Então, para não tomar muito tempo do vídeo, vamos pegar alguns versículos chaves aqui, mas depois é bom que os irmãos leiam todo o contexto lá, todas as passagens no livro de Esdras. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, aos quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Esdras 1:7. Então o rei estava ali permitindo ao povo voltar para Jerusalém, e ainda liberou os utensílios que Nabucodonosor tinha tomado como despojo lá daquela invasão, porque ele invadiu, destruiu o templo e tudo. Então aqueles despojos estavam ali na Babilônia. Então o rei Ciro estava liberando isso também para que pudesse ali o povo retornar com tudo isso. Lá em Esdras capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, haviam retornado por causa desse primeiro decreto de Ciro, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então houve uma reunião de todos ali, E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então eles estavam ali ajuntando o povo, esse Jesuá, filho de Josadaque, e Zorobabel, filho de Sealtiel, estavam ali à frente do povo, liderando na reedificação de toda a cidade e do templo. Eles tinham ali também que reedificar o templo que havia sido destruído na invasão por Nabucodonosor, Então eles estavam ali trabalhando com o povo e colocando todas essas questões conforme estava na lei de Moisés, para poder eles voltarem àquelas atividades que eles faziam antes do exílio, porque quando eles foram deportados para a Babilônia, eles não tinham mais ali como continuar fazendo os sacrifícios diários, não tinha mais como estar cumprindo toda a lei. E aqui vamos ver, diante desse processo de reedificação, iniciada e parada a reconstrução do tabernáculo. Tabernáculo e templo é a mesma coisa. Então aquele templo que estava ali, eles começaram a reconstruir. E diz assim, Esdras capítulo 3, versículo 8: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro de Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintendente. Então eles estavam dando ali um foco no templo, porque eles
tinham que se estabelecer, tinham que voltar-se a atenção ao que dizia a lei do Senhor. Depois de estabelecido já aqui, né, no segundo ano, né, depois que eles voltaram já de se estabelecerem tudo, então eles começaram a reconstruir o templo, começaram a reedificar o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Aí aqui eu coloquei um breve resumo do capítulo 4 de Esdras, né? Então os adversários de Judá e Benjamim, que eram as duas tribos ali que constituíram o reino do sul, né? Porque sabemos aqui, temos estudo sobre isso, e isso se encontra lá em 1 Reis 12, houve ali a divisão da Israel, 12 tribos em dois reinos. O reino do norte, com 10 tribos, que ficou conhecido como Casa de Israel, que teve por capital Samaria, e o reino de Judá ao sul, que é esse reino onde tem Jerusalém por capital. Então, as duas tribos que ficaram no sul foram Judá e Benjamim. Continuando o texto aqui, os adversários de Judá e Benjamim, sabendo que voltaram do cativeiro da Babilônia para reedificar o tabernáculo, que é o templo, né? Eles chegaram ali até Zorobabel e aos cabeças das famílias e pediram para que pudessem reedificar junto. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros cabeças da família disseram que não. Quem eram esses adversários? Justamente os samaritanos. Eles apresentam ali justamente isso, que era o mesmo Deus que eles serviam, né? E como nós sabemos, quando Israel foi destruída, né, o rei Salmaneser, rei da Síria, ele trouxe outros povos para habitar ali Samaria, e aquelas 10 tribos, que é do reino do norte, se dispersaram ali pelas nações vizinhas. Então houve muita mistura, né? E os judeus, que era da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, do reino do sul, que é onde ficaram essas duas tribos, rejeitaram que eles voltassem ali para reedificar o templo junto com ele. Então esses adversários, devido a essa resposta, começaram a frustrar os planos de Judá todos os dias, de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E no princípio do reinado de Assuero, né, que é também conhecido como Artaxerxes, na Pérsia, é o rei da Pérsia, né? É o rei de toda a Pérsia, de toda a corte persa e do Império Persa. E eles escreveram, né, os adversários de Judá e Benjamim escreveram acusações contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, que é também conhecido como Assuero, né, rei da Pérsia, eles escreveram para Artaxerxes dizendo que Judá sempre foi uma cidade rebelde, que sempre se rebelou e teve sempre muita confusão, que pudesse ser verificada inclusive no livro das Crônicas, né? Então Artaxerxes verificou o livro das Crônicas e realmente eles eram cidade rebelde, sempre ali teve muita confusão envolvendo, né, o reino de Judá. Então Artaxerxes escreveu de volta uma carta, né, temendo que houvesse uma rebelião dali para que parassem a reedificação. Então, de posse dessa carta, Reum e todos os companheiros dele que habitavam Samaria, né, Reum estava ali como um líder, um representante ali dos samaritanos, né? Eles, de posse dessa carta de resposta de Artaxerxes, eles leram a carta para os judeus e forçaram a parada ali da reconstrução do templo, do tabernáculo. Então ali eles pararam, né? No capítulo 5 de Esdras, vamos encontrar a narrativa ali de que dois profetas, os profetas Ageu e Zacarias, profetizaram no reino de Judá exatamente em virtude de que eles deixaram, devido a essa questão dos samaritanos, que pegaram a carta de Artaxerxes, com isso forçaram ali eles a parar. Ageu e Zacarias profetizaram, como pode vocês morar em casas suntuosas e a casa de Deus está largada. Então eles profetizaram a respeito disso para que o povo voltasse então a reedificar a casa de Deus, né? E isso acabou chegando aos ouvidos de Dário, o rei da Pérsia. Amém? E aqui nesse slide, irmãos, Tanetai, um governador persa na Síria, opositor à reedificação do tabernáculo, que é o templo, né? Ele vai consultar Dário, o rei Pérsia, né? Então vemos aqui em Esdras capítulo 5, versículo 9 e 10. Os opositores chegaram e perguntaram aos judeus por que eles estavam voltando a reedificar o templo, tendo em vista que já houve lá uma ordem para parar, né?
E diz assim o texto: perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar estes muros? Demais disso lhe perguntamos também pelo seu nome, para declarar, para que pudéssemos escrever o nome dos homens que são entre eles chefes. Está em Esdras 5, 9 e 10. E olha aqui que os judeus responderam. Os judeus então responderam que foi Ciro, o rei da Babilônia, no seu primeiro ano, que deu a ordem para que este tabernáculo, o templo, toda a cidade ali, ela fosse reedificada. E que também devolvesse os utensílios do tabernáculo, do templo, que Nabucodonosor tinha tomado como despojos. Esdras 5:13. E que o rei Dário poderia buscar nos arquivos reais da Babilônia e que ele mesmo pudesse ver que houve realmente um decreto ali. Isso está em Esdras 5:17. Então, esse Tanetai, o governador persa na Síria, voltou-se então para Dário e remeteu a ele essa questão. Então, o que o rei Dário fez? O rei Dário verificou realmente nos arquivos reais da Babilônia que Ciro havia realmente dado esse decreto. Então, aqui vemos o decreto de Dário. Então, ele emitiu um segundo decreto. Ele ouviu que teve o primeiro decreto emitido por Ciro e emitiu um segundo decreto. E aqui no decreto de Dário vemos: Dário, rei da Pérsia, decreta que da tesouraria real se pague todos os tributos e despesas para a reedificação do templo e que a obra não seja interrompida, que também tudo que os sacerdotes judeus determinarem para sacrifício que lhe seja dado, e quem alterar este decreto morrerá. Isso se encontra lá em Esdras capítulo 6, versículo de 8 a 12. Então ele verificou que havia realmente um primeiro decreto, ele reforçou esse primeiro decreto com um segundo decreto e ainda ofereceu uma ajuda a mais ali. E que qualquer um que se opôsse a isso ou alterasse o decreto de alguma forma, poderia ali pagar com a própria vida. Então houve um segundo decreto dado ali por Dário. Amém? Aqui, irmãos, entra em cena então o sumo sacerdote Esdras. Quem é Esdras? Ele vai aparecer lá no capítulo 7, porque até então nós vemos aqui Josuá, filho de Josadaque, e Zorobabel, filho de Sealtiel, que estavam à frente da obra ali. Esdras, no capítulo 7, vai entrar ali. Esdras é sumo sacerdote por ser descendente de Arão. Ele era descendente do sumo sacerdote Arão, o primeiro sumo sacerdote, que foi instituído ali no sacerdócio levítico, inclusive Arão, irmão de Moisés. Isso se encontra lá em Esdras 7, de 1 a 5. Ele era um escriba versado na lei, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele. O rei concedeu a ele tudo quanto ele pedia. Esdras 7, 6. Então foi que houve um terceiro decreto, o decreto de Artaxerxes, Isso se encontra lá em Esdras, esse decreto, Esdras 7, do 13 ao 26. Então Artaxerxes, ele baixa esse decreto, e através desse decreto Esdras volta para poder ali então atuar como sumo sacerdote mediante a toda aquela reedificação que estava havendo ali por Josuá, filho de Josadaque, Zorobabel, filho de Sealtiel, e os cabeças das famílias de Judá. Então ele iria entrar ali e executar algumas atividades muito importantes. Algumas delas a gente vai citar aqui, como por exemplo, proibição de casamento com mulheres estrangeiras, Esdras 10, 3. Separação de quem estivesse casado com mulheres estrangeiras e sua expulsão da comunidade, Esdras 10, do 10 ao 44. Iria também executar uma reforma literária, por ele ser um escriba versátil, então todo aquele conjunto de literaturas, de escritos, principalmente a Torá, a lei de Moisés, ele como sumo sacerdote ali, com essa grande responsabilidade, e através disso, uma reforma religiosa. Ele encontrou um cenário ali muito caótico, ele encontrou ali alguns judeus que haviam ficado, se casaram com mulheres estrangeiras, então havia tido uma contaminação ali, mediante ao que Deus tinha instituído perante a lei, Então eles estavam executando as coisas de uma forma errada,
Até mesmo os estrangeiros, eles poderiam vir a ser parte do povo, mas havia um procedimento a se cumprir. Eles deveriam ser circuncidados, guardar toda a lei, mas não estava sendo feito de acordo com o que Deus deixou instituído na lei, na Torá, né? Então ali ele executou estas atividades muito importantes. Amém? Aqui nesse slide vamos detalhar um pouco mais, né, com algumas narrativas importantes a respeito do que Esdras fez lá. Em Esdras 7, de 25 a 27, Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possui, nomeia magistrado e juízes que julguem a todo o povo que está além do Eufrates e a todos os que sabem as leis de teu Deus. E ao que não sabe, lhe faça saber. Essa era uma das missões que ele executou lá. Nomear magistrados, de acordo ali com tudo o que Deus tinha na lei. Então ele estava instruindo pessoas ali a estarem do lado dele para executar essas atividades e auxiliar ele nessas importantes atividades que ele estava executando, né? E todo o povo que não observar a lei de Deus e a lei do rei, também tinha a questão ali do rei persa, que o rei persa a gente viu que ele estava de acordo, né, também com as questões ali de Deus. E através desse decreto aqui, que é o decreto de Artaxerxes, que aquele que não observar a lei de Deus, né, e a lei do rei, que seja condenado à morte, ou seja desterrado, seja expulso, confiscação de bens, ou até mesmo preso, né? Isso aí, de acordo com a gravidade da transgressão que eles cometessem, isso seria aplicado então punições ali, né? Bendito seja o Senhor teu Deus, e deste modo se moveu o coração do rei para que fosse a casa do Senhor melhorada, tivesse melhorias ali, né, na casa de Deus, que é o templo, o tabernáculo que está em Jerusalém, né? Em Esdras 10:3 diz assim: Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e façamos segundo a lei. Então ele estava ajustando todo o povo que estava transgredindo e que tivesse constituído ali um casamento ilegítimo perante a lei, de uma forma que não era a forma que deveria ser feita, né? Então que essas coisas que ali eram abominações, porque não estavam observando aquela questão da Torá, então eles deveriam corrigir isso, né? Em Esdras 10, de 10 a 12, ainda diz mais assim: Então se levantou Esdra, o sacerdote, e lhe disse: Vós transgrediste a lei, casando-se com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Esdras, sabendo dessas coisas, ele tinha até rasgado suas vestes, né? É algo que ali mexeu muito com ele. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação em alta voz, que iria fazer mediante ao que estava sendo orientado pelo sumo sacerdote Esdras mediante a lei. Então eles estavam ali voltando às coisas de Deus, voltando a observar as coisas de Deus, que eles não estavam observando, e procurando para fazer de acordo com realmente o que Deus havia estabelecido. Bom, irmãos, então aqui finalizamos essa parte, né, que é a parte de Esdras. Vai haver uma segunda parte, continuação aqui, nós vamos falar de Neemias e vamos continuar seguindo aqui essa linha do tempo, do pós-exílio, né? É importante a gente observar estes acontecimentos, observar os decretos que foram emitidos por Ciro, por Dário, por Artaxerxes, como que foi aquela atuação de Josué, filho de Zoradac, e Zorobabel, filho de Sealtiel, para entendermos ali, né, o que estava acontecendo com os pilares que iam ser edificados a casa do Senhor, né, com a atuação também do profeta Ageu e Zacarias. Inclusive tem escritos específicos que detalham mais como que esses profetas, né, profetizaram ali sobre o povo para que eles voltassem a reedificar o templo, né? E vamos continuar também com a história, porque não para por aqui. Em Neemias, no livro de Neemias, vai haver ainda coisas a mais que aconteceram aqui e que a gente vai observar juntos aqui e aprendermos cada vez mais juntos da palavra do nosso Deus. Bom, se esse vídeo te edificou,
Peço que curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Comente, o seu comentário é muito importante, algum acréscimo, alguma dúvida ou algo que queira pontuar também, é muito importante para que a gente possa crescer juntos em graça, conhecimento, em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos e todas as suas famílias, em nome de Jesus. Amém?